Dias atrás, a Regina Duarte publicou no Instagram dela a seguinte foto, mostrando ali uma série de pessoas, de artistas, de colegas de trabalho dela, atores e atrizes, que supostamente a apoiavam nesse novo cargo dela agora como secretária da Cultura do governo bolsonarista. Bem, e o resultado disso foi esse áudio que a Carolina Ferraz mandou para a Regina Duarte ontem ou anteontem. Ouçam. Regina, eu não imaginei que você fosse colocar a minha foto ou a foto de qualquer um, né, colega nosso, sem até comentar ou pedir autorização da gente. Realmente eu torço para que você consiga exercer, né, e fazer a diferença no governo que desprestigia tanto a classe artística, né, que persegue tanto a classe artística. E realmente, você sendo uma artista, eu conheço há mais de 30 anos, que é artista desde pequena, que é da família, tem artistas. Espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usado como alguém que está ali no teu Instagram, porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca aprovei, nunca compactuei com esse governo, inclusive não votei no Bolsonaro. Eu achei muito indelicado da sua parte, gostaria, com todo carinho, que você, por favor, pedisse à sua equipe para que retirassem a minha foto, por gentileza. Tá bom? Muito obrigada. Então o que a gente vê aqui é uma atriz, uma colega de trabalho da Regina Duarte, de décadas trabalhando juntos, como ela diz ali, e que pede para retirar a imagem dela daquela foto, porque ela não apoia o governo Bolsonaro. E outra que também em seguida fez isso foi a Maite Proença, que também estava na imagem. E aqui é preciso entender uma diferença enorme entre você apoiar uma amiga sua ou um colega seu, alguém que você reconhece o talento, o trabalho, o que quer que seja, e apoiar o governo que ela vai representar. De fato, a Regina Duarte pode ter recebido apoio de amigos dela, que disseram, vá lá, faça o seu trabalho, defenda a cultura, sei lá. Mas quando ela põe a foto dessas pessoas numa imagem, parece sim que essas pessoas não apenas estão endossando a Regina Duarte, como também o próprio governo ao qual ela vai fazer parte agora. E é importante ressaltar isso porque isso é crucial e que ela vai substituir um apologista do nazismo, o Alvin. É importante ressaltar isso porque, como eu disse anteriormente, já em outras circunstâncias, eu tinha um pouco de receio de chamar esse governo de fascista porque isso banaliza o termo fascista. E nesse caso em particular não tem muito o que duvidar, porque foi uma apologia clara ao nazismo. Então a Regina Duarte vai ocupar o cargo de um apologista do nazismo. E não quer dizer que mudou o governo, mudou apenas a figura. A política pública de cultura, aquilo que eles vão fazer, continuará igual. Parece que a Regina Duarte quer mudar alguma coisa ali, mudar alguns nomes, mas a gente sabe o que esse governo representa. A gente sabe o que eles querem, onde eles querem chegar e qual é a proposta que eles têm para a sociedade, para a cultura, para os hábitos, para a moral, para a religião. A gente sabe disso. Então vão-se os anéis, ficam os dedos. Sai o Alvin, continua o Bolsonaro e a política bolsonarista para o Brasil. A Regina Duarte vai representar o governo Bolsonaro e não aquilo que ela pensa sobre arte, sobre cultura. E não aquilo que os colegas dela acham que ela pode fazer. Ela vai representar o governo Bolsonaro e a proposta dele para o Brasil e para a arte. Então é importante separar uma coisa da outra. De fato, alguns amigos dela podem ter vindo por trás no WhatsApp, vai lá, Regina, e depois não querem estar associados diretamente com o governo Bolsonaro, como é o caso da Carolina Ferraz, da Maite Proença e do Luiz Fernando Guimarães. Há um grande problema quando uma figura pública, um artista, por exemplo, se associa com um governo, ainda mais um governo com o viés nazista agora. Basta pensar no caso da Leni Riefenstahl, que foi a diretora de cinema oficial do Terceiro Reich, que criou duas das mais memoráveis peças de propaganda da história da humanidade, que é o Olímpia e o Triunfo da Vontade. São dois filmes nazistas que a Riefenstahl fez, o primeiro sobre as Olimpíadas em Berlim e o segundo sobre um comício em Nuremberg. E uma coisa que ninguém questiona, se você olhar as grandes análises sobre cinema, ninguém questiona que a Riefenstahl era uma excelente diretora de cinema. É considerada a mais importante diretora mulher da história do cinema. Então era alguém com um talento extraordinário, com uma visão extraordinária, que criou imagens simbólicas do nazismo, que ainda hoje são vistas, e que ajudou a compor o imaginário nazista. Ninguém questiona o talento dela como cineasta, porque de fato era uma mulher extraordinária no cinema e naquilo que ela fez dentro da proposta dela. Por outro lado, a ligação dela com o nazismo, com o Hitler, com o Goebbels, isso contaminou completamente a carreira dela. Não importava o talento dela, não importava a qualidade técnica do que ela fazia. O que importou no final foi a associação dela com o regime mais
bárbaro da história da humanidade recente. Então essa relação entre a pessoa cineasta e a obra dela ficaram unidas. Esse é um grande problema quando a gente pensa na biografia dos artistas e a obra que eles produzem. Até que ponto uma coisa contamina a outra? E eu quero saber de vocês também, como vocês se sentem em relação a isso, quando vocês descobrem que o artista que você admira era um nojento, era um escroto, se isso afeta a sua obra. Eu vi recentemente o Rafinha Bastos dizendo aí num dos infernáculos dele que ele não consegue ouvir mais Michael Jackson, que ele viu o filme dele sobre os casos do Michael Jackson, de abuso de crianças, e que ele não consegue mais ouvir Michael Jackson. Eu confesso que eu ouço Michael Jackson hoje com culpa, porque é realmente difícil separar uma coisa da outra. Do mesmo modo como outros artistas também. Por exemplo, eu ouço Toquinho me sentindo culpado, porque eu sei que ele apoiou o Bolsonaro. Quando é um artista que eu gosto, eu não deixo de assistir, ou de ouvir, ou de ler os livros deles por causa da biografia. Mas me dá uma certa relação estranha, assim, de fato, respinga um pouco na obra. Você sente, assim, que você toca aquilo ali com um pouco de receio. Então, na casa da Regina Duarte, embora a história dela com o Bolsonaro não vá destruir o passado dela, a produção que ela fez na novela, na teledramaturgia, isso vai respingar, certamente. Pessoas que vão deixar de assistir Regina Duarte depois, eventualmente alguma novela, alguma coisa, porque ela está vinculada a esse governo. As nossas escolhas individuais como artistas, escritores, intelectuais, influenciam, impactam sim, ou podem impactar sim na nossa obra. Inclusive, as conversas dizem aí que a própria filha da Regina Duarte, a Gabriela Duarte, está preocupada sim com como isso vai afetar a vida da família dela e da mãe dela. E com razão. Porque você tem um governo cuja proposta é de destruição da cultura brasileira, de destruição do conhecimento, da educação. Não é algo negligenciável, não é algo que você pode ignorar, simplesmente. E muitos artistas, colegas da Regina Duarte, se manifestaram contra esse vínculo entre ela e o governo Bolsonaro. Então pode sim respingar na biografia dela. E depois, uma coisa que a gente tem que dizer aqui, que talvez seja até admirável, não sei, que talvez seja uma qualidade dos bolsonaristas, é que eles não têm vergonha de passar vergonha. Sério, assim, eles fazem coisas aqui que são completamente ridículas. E eles não percebem o ridículo, a gente passa vergonha alheia, na verdade. Uma pessoa e um cantor resolveu homenagear a Regina Duarte e fez uma versão da música Dona, do Roupa Nova. Cara, é muito ridículo, assim, nossa, assim, é muito ridículo. E o compositor, né, um dos compositores, que é o Guarabira, que fez em parceria com o Sai Guarabira, ele foi lá e ele disse que não tem autorização para fazer a versão da música dele, que ele não deu essa autorização e vão pensar talvez em medidas legais agora contra o cantor que fez essa versão. A versão é muito ridícula, gente, é muito ridícula. Eu vou ler uns trechinhos aqui, só para vocês terem uma ideia de quão ridículo é o negócio. Ele diz o seguinte aqui: querem arte de verdade no museu. Ou seja, agora a Regina Duarte, na Secretaria da Cultura, quer pôr arte de verdade no museu. E daí eles põem uma foto de uma ossada de dinossauro. Como se o dinossauro, o esqueleto do dinossauro fosse arte. É um artefato, certamente, mas não é arte, gente. Virgem Maria. E depois, mais adiante, que a Regina Duarte representa os bons tempos de Cartola e Legião. Legião Urbana, ele se refere aqui. Cara, eu vou ler um trechinho aqui da biografia do Cartola. Isso está no Wikipedia. E depois eu quero voltar a falar um pouquinho sobre o Wikipedia, porque eu mencionei num vídeo recente sobre fake news aqui, as pessoas me perguntaram sobre o Wikipedia, o que eu penso sobre isso. Eu vou ler aqui um trechinho da biografia do Cartola, para vocês terem uma ideia. Tinha 17 anos quando sua mãe morreu. Pouco depois, após conflitos crescentes com o pai, inimigo da malandragem, acabou expulso de casa. Levou então por algum tempo uma vida de vadio, bebendo e namorando, frequentando zonas de prostituição e contraindo doenças venéreas, perambulando pelas noites e dormindo em trens do subúrbio. Mas adiante diz o seguinte: Cartola integrava uma turma de brigões e arruaceiros que não por acaso formaram o Bloco dos Arengueiros, em 1925, para brincar o carnaval. O Cartola, gente, está bem longe de ser qualquer referência de moralidade dentro dessa visão falso moralista dos bolsonaristas. Pelo contrário, é alguém que representa todos os valores contrários a essa hipocrisia bolsonarista de família de bem tradicional brasileira que nem sequer existe, que no fundo é tudo um bando de hipócrita mesmo. Que é a família de bem do Nelson Rodrigues, né? Por fora Bela Viola, por dentro Pão Bolorento. O Cartola não representava isso. O Cartola, pelo contrário, era alguém que representava a vida real dos brasileiros, como diz ali da malandragem, pessoas que se viram, pessoas que estão ali lutando contra uma vida dura, não representam o bolsonarismo. Usar o Cartola para representar
qualquer tipo de valor bolsonarista é uma ofensa ao Cartola. E possivelmente uma ofensa aos cidadãos de bem bolsonaristas. E depois ele fala da Legião Urbana aqui, né? Sinceramente, gente, mencionar a Legião, mencionar o Renato Russo no meio disso... Cara, o Renato Russo, se ele tivesse vivo, provavelmente, se ele não tivesse virado cabeção como fez o Roger e fez o Lobão, provavelmente estava pondo a boca no trombone e criticando duramente esse governo Bolsonaro. Você tem uma fala do Renato Russo, de 94, no qual ele mete o pau nos fascistas, no qual ele critica os nazistas, no qual ele critica qualquer um que faz apologia ao regime militar. Isso aí é uma ofensa à memória do Renato Russo. É alguém que não conhece o mínimo de história da música brasileira e de quem eram essas personalidades musicais, de quem era o Cartola, de quem era o Renato Russo. Isso é uma ofensa, isso é uma afronta à memória dessas pessoas. É como usar o Cazuza como referência do bolsonarismo. É uma ofensa. É um absurdo. É desconhecer o passado, desconhecer o que eles representavam. É desconhecer a luta contra o fascismo que o Renato Russo empreendia. Que estava muito mais próximo do punk do que dos carecas. E ele critica os carecas também, que eram os skinheads no Brasil, né? Vou deixar para vocês aqui no finalzinho desse vídeo o trecho no qual o Renato Russo fala sobre isso. Para vocês verem como é absurdo um bolsonarista homenageando a Regina Duarte, falando da Legião. É vergonha alheia e ao mesmo tempo é ofensivo, é algo que te embrulha o estômago, porque isso aqui é um desrespeito completo com a memória dessas pessoas. Se a Regina Duarte quer comprar agora essa imagem de bolsonarista, vá em frente. Só que saiba que isso vai contaminar, sim, o passado dela, a biografia dela. Do mesmo modo como a Leni Riefenstahl, embora fosse uma tremenda cineasta, ficou completamente contaminada por seu vínculo ao nazismo. Você não pode mergulhar no lodo, no pântano, no meio do esgoto e achar que vai sair limpo dali. Não vai. Eu quero saber o que vocês pensam sobre agora essa história aí da foto que a Regina Duarte compartilhou e que os artistas pediram para se desvincular porque eles não concordam com o governo. E também sobre essa história dessa música. Cara, é ridícula essa versão que fizeram da música Dona do Roupa Nova. A música inteira é ridícula, mas mencionar Cartola, Legião Urbana no meio disso é de um desrespeito completo. O que vocês pensam sobre isso? Deixa no comentário aqui embaixo. Eu vou tirar aqui no finalzinho o vídeo do Renato Russo para vocês ouvirem ele falando sobre essas coisas, né? Temas tão atuais e que em 94 ele já denunciava. Me digam o que vocês pensam, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e até mais. Tchau. Tem uma motivação diferente isso, realmente, sabe? É para falar contra o fascismo mesmo. Eu acho que a grande imprensa tá vacilando, tá pisando na bola, entendeu? Tem jornais grandes aqui do Rio de Janeiro, sabe? Dando página inteira para fascista, sabe? Para careca, então sabe aquela reportagem? Parece reportagem de moda, entendeu? Tá lá, não, porque eu gosto de dar porrada. Sabe qual é? E assim, reportagem de moda. Se lê aquilo, ninguém faz nada, sabe? E tipo, nazista em tudo quanto é canto. Aí, tipo, em São Paulo tem assim, em tudo quanto é lugar do Brasil. Mas, sabe, em São Paulo, então, de repente, tem essas galerinhas de careca, esses babaquinhos, sabe? Um bando de bicho enrustida, diga-se de passagem. Porque, tipo assim, homem que é homem não precisa dar porrada em ninguém. Esses playboy que fica assim, aqueles 10, assim, coçando o saco. E, tipo assim, não tem namorada, mas fala de toda menina que passa. Quer dizer, são sexistas, são intolerantes, são idiotas. O problema é que são idiotas com ideologia. E, de repente, assim, eu como pessoa, como indivíduo e como artista, eu achei que, pelo menos para eu manter a minha consciência tranquila, seria legal dar uma resposta a isso. Acho que o importante é a informação. Eu acho que a base do fascismo, sabe, e do preconceito e da intolerância é a falta de informação. Sabe, porque eu acho que qualquer pessoa que tem informação já pensa diferente. A pessoa que lê, por exemplo, sabe que existem pessoas que pensam e que vivem de maneira diferente, que têm necessidades diferentes, que têm sensações diferentes, e que não é por causa disso que essa pessoa vai ter que ser maltratada e tudo. E tem gente aqui no Brasil que está com esses papos, não, os militares têm que voltar. Imagina, isso é uma coisa que aconteceu há menos de 10 anos atrás, a gente já tinha militar no poder. Será que esse povo esqueceu? Sabe, será que eles esqueceram? Será que nós esquecemos? Sabe, como é ruim não ter liberdade, sabe qual é? E é fascista sendo eleito na Inglaterra e fascista sendo eleito na Rússia. Aqui na América do Sul a gente já tem o Fujimori, já tem um